Nós nascemos com condições físicas, psicológicas já dadas, temos um ambiente social, cultural em que nascemos, vivemos, mas nós damos sentido a tudo isso e podemos reagir com relação às circunstâncias como você fez a sua vida inteira. Você reagiu, enriqueceu a sua circunstância. Então, quando Ortega y Gasset diz: se eu não salvo a minha circunstância, eu também não me salvo, então eu me reporto a isso. Se você não salva a política, não é? Uma política é a que nós vivemos, não é a política, mas uma política. Então, eu diria o seguinte, que aceitar isso que nós temos aí como uma política e fazer o que estiver ao nosso alcance para apoiá-la, se for o caso, para modificá-la, se for o caso, é o nosso destino, não é? Porque senão, como diz Ortega y Gasset, não a salvamos e não nos salvamos, ou seja, seremos atropelados pela circunstância, nós nos perdemos e o pior de tudo é que nós contribuímos também para não salvar a sociedade. Isso fica como uma provocação para você, não é? Que você vai dizer se você concorda ou não concorda. Então, eu encerro aqui os meus comentários e só tenho a parabenizá-lo pela sua trajetória, uma trajetória tão bonita, e espero que os seus alunos que estão aqui assistindo tenham você como um exemplo de professor, de ser humano, de pesquisador, enfim, de tudo. Parabéns. Obrigado. Professora Guadalupe, obrigado pelas suas palavras elogiosas, respondendo minimamente às quesitações requeridas. Digo primeiramente que obviamente que o ato da minha vida é um ato de coragem. Como qualquer pessoa que enfrentou as condições, as agruras da vida mais difíceis para chegar onde chegamos. É um ato de coragem. Obviamente que as projeções iniciais da vida nem sempre correspondem com os resultados. Eu escrevi na minha frase, uma frase que eu copiei do Norberto Bobbio, no meu livro. Na última frase diz assim: o meu esforço é muito aquém do resultado. Eu acho que a vida também é isso. A minha vida é muito menos do que pensei. Eu pensei ter nunca imaginei na minha vida, por exemplo, quando lá nos idos passados fundei o PT no Rio Grande do Sul. Sou o primeiro vereador do Rio Grande do Sul do PT. Imagina o que virou o partido hoje. Se tem defesa pública. Esses problemas todos, entendeu? Isso demonstra que os resultados, muitas vezes esperados, são menores do que o pensado. Então, as projeções nunca se correspondem às ações. Mas fiz o que pude fazer. Isso é a circunstância que o senhor disse há pouco. Falou da sinceridade. Obviamente que sim. Já que eu achei essa questão dessa experiência sui generis, o legislador, quando fez isso, do memorial descritivo, eu achei isso de uma inteligência extrema. Porque os colegas meus, os meus professores que estão comigo, não sabem quem eu sou. Se não tivesse essa oportunidade ímpar de falar aos quatro cantos. Ninguém sabe que eu fiz isso aí tudo. Penso que eu sou um burocrata, carimbo, assino caneta aí, vou embora, chegou. Entendeu? Porque hoje uma das coisas muito tristes na universidade, a universidade tornou-se muito burocrática. A nossa reunião de departamento, basicamente, é uma reunião para carimbar. Carimbar, vai para lá, vai para cá, trocar carimbos, etc. Não tem uma discussão pujante. A universidade virou um cartório, entendeu? O que as minhas aulas dou de direito administrativo? E Lopes Meireles fez assim, fez assado. Que a gente não tem uma reflexão. Isso é certamente toda a universidade. Houve um empobrecimento. A universidade, hoje eu digo assim a todos, meus jovens alunos que aqui estão, hoje a universidade, infelizmente, é a força do atraso. A universidade está atrasada, ela não corresponde. Nós temos um curso de ciência política aqui, nós temos um curso de administração que nós não conseguimos responder às demandas do Brasil hoje. Qual é o problema do Brasil hoje? De toda a ordem. Mas um dos problemas mais graves do Brasil hoje é a legitimidade política das instituições, das pessoas, bancas de governanças. Nós não temos o país, exceto até colar. Então essa é a função da universidade, responder à sociedade, já que isso é pago pelo erário público. Essa é a função da universidade. E a gente responde tardiamente e de forma irrefletida e basicamente compilação de textos. Nós trocamos textos. Esse é um problema nosso. Eu falo isso ao mesmo tempo para vocês e para mim mesmo. A gente também entra nessa burocracia. Então o que falta é repensar a universidade ser
um modelo de vanguarda. E nós não somos hoje. Nós somos basicamente um órgão cartorário. E de pouca reflexão para o país e para a sociedade. Então, o que eu digo para o Brasil hoje? Falta várias coisas. O que falta hoje é uma classe dirigente. Nós não temos classe dirigente para dirigir nem a universidade, nem o partido político, o sindicato. Falta tudo. Parece que a sociedade, professora Guadalupe, virou ilíquida. Parece que o país desmanchou, ou nós tivemos uma nova consciência política de que o país é assim mesmo. Quer dizer, nós não avançamos. Que eu chamaria isso na poesia um canto, uma enganação das bocas, que fica um pântano enganoso das bocas. Então esse é o problema que nós temos que sair dessa. Por isso que eu digo o seguinte, temos que salvar a política. Hoje a política virou um P minúsculo. Entendeu? A política hoje sai correndo. Eu também saio correndo. Eu quero desligar a televisão, não ler mais nada. Mas como? Nós não temos como viver sem política. Entendeu? Essa política deu o que deu aí. Essa desgraça pública. E as pessoas de bem saíram da política. E já dizia Platão na República, não façais políticas e serás governado com um homem de estatura menor que você. Não é isso? Então nós de classe média, nós erramos nisso. Eu saí da política também, mas é um erro. Porque a gente não confia mais em ninguém, nós rompemos a fidúcia, a confiança recíproca do partido, etc. E os partidos não representam mais nada. O partido é um cartório. O que precisa hoje é uma nova forma de organização. Como? São perguntas que eu também faço a mim mesmo, eu não sei responder. Essa questão da pós-política, quem inventou isso, que a primeira vez foi o professor Ribas, que ele coloca isso num prefácio, que a sociedade é pós-política. O que é pós-política? Basicamente, professor Ribas, adiantando o que a Guadalupe falou, é demonstrar a sociedade líquida. É de Bauman, que a sociedade desmanchou. As instituições não representam mais nada. Nós temos uma crise de autoridade. É esse o problema. As categorias nossas do Estado moderno, de liberdade, igualdade, fraternidade, bem-estar comum, está tudo torto. E as instituições não expressam mais isso. Eu observo os tribunais, eu vejo no judiciário, que é muito caro para nós, o judiciário é a última esfera de dar a voz final das forças da moralidade pública. Olha os que virou os tribunais do Brasil. Quando eu fui em Washington, lá com o professor Denis, entrou, por favor, desculpa, eu vou falar isso para vocês. Adentrou na sala um senhor lá em Washington, um velhinho, mas ao quebrado com a vida, com bengalinha, ele e a senhorinha, e ele foi logo e disse assim para a gente: senhores, eu liciono nessa faculdade de Washington filosofia do direito e direito comercial. Olha aqui entre nós, quem estuda filosofia do direito e direito comercial? Ninguém. Eles combinam as duas coisas. Sou do Partido Republicano. E mais, a minha função aqui dentro, eu sou da Escola da Magistratura do Partido Republicano que recruta os ministros para a Suprema Corte. E mais, 95% das decisões tomadas pela Suprema Corte americana são exatamente na cartilha do nosso partido. Aí, de lá para cá, e como é que a gente faz? Submete o candidato a várias questões, deu lá a métrica, e o candidato ainda é submetido a eletrodos, é isso? Põe no cérebro, para ver as tensões nervosas, etc. Aí eu pensei assim no Brasil. No Brasil nós temos duas representações políticas eminentes. Gilmar Mendes, que representa a direita, representado por o Fernando Henrique Cardoso, e a esquerda o Toffoli. Olha o que deu. Quer dizer, nem os ministros representam as posições políticas que foram indicadas no passado. Quer dizer, então isso que eu chamo de liquidez. Certamente o professor Ribas pode depois contribuir, que é essa pós-política. Quer dizer, basicamente, que as categorias consagradas da formação do Estado moderno, os discursos antigos que nós ministramos na nossa formação histórica, não correspondem mais. Tanto que o atual presidente foi eleito com disparos eletrônicos de duas frases, com cacarejos. E é assim que se faz. E como é que funciona? Porque o nosso discurso não funciona mais. Ela não tem mais funcionalidade. O conflito conceitual, eu coloquei no meu trabalho, o conflito conceitual entre orientador e orientando. Isso é uma questão complexa. Convenhamos, eu também nunca foi fácil, professor Guadalupe. Eu era muito chatinho com as minhas categorias, achava que as minhas categorias eram a certeza absoluta do mundo. Eu era a verdade, também não era fácil. E o Silvio também não era fácil, e nós tínhamos muitas brigas. Tanto que os dias mais tensos da minha vida era ser orientado pelo professor Silvio. Eu chegava lá, de manhã eu ia lá, levava um xingamento, voltava, etc. Basicamente, meus problemas horríveis com o professor Silvio era conceitual. Norma descritiva, prognóstico, disposição normativa, categoria das normas, se a norma é secundária, se a norma é primária. No primeiro momento, eu diria
que o direito à resistência era primário, depois na teoria das normas vimos que não era primário, é secundário, porque é a luta do direito para conseguir o direito primário. Eu queria propor uma emenda constitucional ao parlamento para colocar a resistência, na emenda constitucional do Brasil, ao modelo da Argentina, que colocou em 84, ele achou contra. O que mais? Eram basicamente isso, se era o direito atípico, era atípico. E aí, lembra um capítulo, professora Guadalupe, respondendo a sua indagação. Era o ano 89, o Nelson Jobim, que era o relator, que era o nosso professor em Santa Maria, meu professor Nelson Jobim, chegando ao Rio de Janeiro, eu fui a procurar ele num hotel na Barra da Tijuca. Professor Nelson Jobim, boa noite, me atende, me atende. Eu estou aqui na PUC Rio de Janeiro, eu vou defender direito à resistência. Tu é um débil mental, tu é um louco, tu não sei o que, me xingou. Por quê? Porque ele era o relator do processo constituinte de 88. E eu estava lá em janeiro de 89, na casa dele. Ele me xingou, me maltratou. Eu saí de lá com a cabeça assim, sorribas. E eu assim, para onde eu vou agora? Eu me socorri do Machado Palpério. Fui ao Machado Palpério, assim, vai na minha casa, lá na Tijuca, chegando lá, Grajaú. Fui lá, ele me recebeu, marcou hora, dia, um minutinho, cheguei lá. Machado Palpério, tive uma audiência com o Nelson Jobim me maltratou muito. Diga o Nelson Jobim para o inferno. Pode defender que eu garanto, na altura da minha vida, 100 anos de idade. Porque a direito à resistência, ele é um direito atemporal, atípico, serve para qualquer lado. Para a direita, a esquerda, etc. Tanto que, por desgraça pública, meus senhores, a UDR do Rio Grande do Sul entrou no Tribunal do Rio Grande do Sul usando a minha tese para não deixar os fiscais do INCRA adentrar nas fazendas em Bagé por causa dessa apropriação alegando direito à resistência. Ia prestar. Mas não era essa a razão que eu fiz. É que nem o avião de Santos Dumont. Era para olhar o de cima, não para a guerra. Mais ou menos assim. Mas serve para tudo que é lado. O Bolsonaro faz a primeira lei do Brasil, usando o meu trabalho também. Vamos fazer o quê? É a circunstância da vida. O primeiro ato dele, olha como é que é a desgraceira pública. Vamos fazer o quê? Quanto vale um brasileiro? Quanto vale? Nós matamos brasileiro todo dia. Vale nada. Então como é que... Esse é o problema, que a vida entre nós vale pouco. Esse é o problema. Senão, não temos as autoproteções da classe média. As pessoas pobres desse país valem nada. Tanto que o Darcy Ribeiro dizia que a América Latina é uma máquina de moer gente. É isso. Nós não valemos nada. Quando é um americano, o cidadão americano. O cidadão brasileiro, nada. Então, isso é um processo civilizatório, porque nós também não autovaloramos. Esse é o processo, então, digo assim, como é que se repara isso? É um processo civilizatório, um processo cultural. Aí é que entra a cultura jurídica, etc. Eu sou minhas circunstâncias. Eu sou minhas circunstâncias. Sou o que sou. Aqui estou. Podia ser mais? Podia ser mais. Podia ser menos? Podia ser menos. Minhas limitações? Minhas limitações. Minhas virtudes? Minhas virtudes. Quer dizer, esses são os problemas da produção da vida. Fiz o que pude fazer, Guadalupe. Professora Guadalupe, mais que isso, meus estertores da vida não permitiu. Ok, então... Satisfeito? Satisfeitíssimo. Ótimo, então. Vou passar a palavra para o professor Ribas, em primeiro lugar. Isso. Por favor. Eu agradeço a honra de prosseguir o debate sobre a progressão do professor José Carlos Busanello. Sinto grato à Unirio pelo convite de participar da banca do professor José Carlos Busanello, e que foi referendado por ele. E eu gostaria, então, na minha arguição, de me lembrar muito dos anos 80. Naqueles anos 80, conheci duas figuras importantes, que eram o Bolzan e o professor Busanello. E dois aspectos destacam nesse processo. Um aspecto que me impactou, que um dos dois usava bombacha. Não sei se era o Bolzan, era o Bolzan. O Bolzan usava bombacha, aquilo me impressionou bastante. Em termos de vida, eu fiquei impressionado. E o segundo aspecto era o professor Busanello.